Então nós devemos ser o povo mais feliz dessa terra. Fala para o seu irmão aí, fala para ele, você deve ser o povo mais feliz desta terra. Porque nós temos Jesus no nosso coração. E quem tem Jesus é feliz. Eu não sei você, mas eu sou feliz e quero ser feliz. Amém? Porque Ele é a fonte da nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo em todos. Amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Quantos querem escutar uma palavra direcionada ao seu coração nessa manhã? Vamos em Colossenses no capítulo 1. Pastor, não trouxe Bíblia. Não tem problema, pode abrir no seu celular. Só desliga a internet, porque pode chegar alguma mensagem aí de WhatsApp, alguma coisa. Então desliga a internet, pode usar a sua Bíblia no celular. Pastor, não tem nem no celular. Então fala para o seu irmão aí do seu lado, empresta também a sua espada aí hoje, para a gente poder compartilhar aqui. Eu vim desarmado para o culto, mas deixa eu usar a sua espada aí. Amém? Colossenses capítulo 1. Versículo 11. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, estão comigo? Com alegria, dando graça ao Pai, que vos fez idôneos a participar a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Fala para o seu irmão assim: existe uma herança, porque nós somos filhos. Agora olha o versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma vez mais, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Feche seus olhos, vamos orar nessa manhã. Comece a orar em línguas aí onde você está. Prepara o seu espírito. Se você ora em línguas, comece a orar em outras línguas. Comece a preparar o seu espírito. Comece a desconectar de tudo aquilo que quer roubar a sua mente. Uma das maiores dificuldades que nós temos no culto é nós podermos nos conectar com o Espírito de Deus. Porque o diabo, ele tenta roubar a nossa mente, ele tenta roubar o nosso pensamento. E talvez você está nessa condição. Você está preocupado com o que você deixou na sua casa, você não está conseguindo conectar. Então eu quero dar a você esse tempo, para que você possa se conectar com o Espírito Santo de Deus. Então aí aonde você está, comece a orar em outras línguas. A oração em línguas é uma conexão direta. A oração em língua, ela nos prepara. A oração em língua, ela nos conecta direto com o céu. A oração em língua é um código espiritual, é um código de guerra espiritual que Deus colocou dentro de nós, para podermos exercitar e podermos comunicar com o Senhor. Então comece a orar aí onde você está. Comece a liberar do seu interior aquilo que Deus já colocou dentro de você. Quando nós oramos em língua, nós estamos sendo conectados, nosso espírito está sendo conectado com os céus. Pai, nós oramos, ó Deus, nesta manhã. Eu oro, Deus, para que o Senhor tire do nosso meio toda distração. Eu oro, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, repreenda, Senhor, nesta manhã, ó Deus, todo espírito roubador de palavra. Todo demônio, Senhor, que foi enviado, ó Deus, do inferno, Senhor, para tentar fechar o nosso entendimento, para tentar bloquear, ó Deus, o acesso à Tua presença, Senhor, nesta manhã. Nós oramos, ó Deus, nós oramos, Senhor, e te pedimos, Deus, que se abra o céu sobre nós, que se abra o céu sobre nós, que se abra o céu sobre nós, e que haja, Senhor, um fluir, que haja, Senhor, um fluir, ó Deus, nesta manhã da Tua palavra.
Senhor, pesado, mas que o fluir do Teu Espírito, Senhor, possa se mover desde esse altar e toque, Senhor, no mais profundo do nosso ser, e toque, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, nesta manhã. Nós queremos ser conectados, ó Deus, nós queremos ser ministrados pelos céus. Nós queremos, Senhor, estar em conexão, ó Deus, com aquilo que o Senhor quer fazer, Deus. Não, nós não queremos mais um culto. Nós não queremos, Senhor, só mais uma palavra. Nós não queremos, Senhor, só mais um domingo na igreja. Não, Pai, não, não. O que nós queremos é sermos transformados, Senhor, nesta manhã. O que nós queremos, Senhor, é ser, ó Deus, tocados pelo céu. O que nós queremos, Senhor, é ser ministrado, Pai, no mais profundo do nosso ser. Que saia daqui, Deus, palavras, Deus, que direcionará, palavras que transformará, palavras, Senhor, que vão, Deus, tocar no nosso espírito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, essa é a minha oração, esse é o meu desejo, a começar de mim, Pai. Esse é o nosso desejo nesta manhã. Esse, Deus, é o anelo do nosso coração, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Se você crê nessa oração, diga comigo, amém. Aleluia. Estão comigo? Aleluia. Então, aperta os cinturões aí, aperta o cinto de segurança e vamos voar um pouquinho, amém? Fecha a porta da igreja, porque para ninguém sair mais. Você entrou, ninguém te chamou aqui, você veio por livre e espontânea vontade. Então segura agora. Segura agora. Sua oportunidade de ir embora era na hora do louvor. Já que você não foi, então perdeu. Fala para o seu irmão aí, perdeu. Que hoje vai ser pauleira. Aleluia. Aleluia. Esse texto é algo muito interessante, porque ele fala de algo que acontece na vida de todo cristão. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é um texto muito profundo, porque ele fala de algo espiritual que acontece na vida de todo aquele que aceita Jesus. Paulo, ele descreve aqui algo que acontece de maneira imediata. Ele fala, Deus, ele nos libertou e nos transportou. Quando nós aceitamos Jesus, nós levantamos a nossa mão, algo acontece no mundo do Espírito. Algo acontece nas nossas vidas que talvez nós não podemos perceber, mas algo poderoso aconteceu no dia que você aceitou Jesus. E o que aconteceu? É que Jesus, primeiro ele te liberta, mas depois ele te transporta para um reino. Primeiro ele nos traz liberdade sobre as nossas vidas, mas depois diz que ele nos transportou, ou seja, ele nos reposicionou no mundo do Espírito. E quando nós entendemos a profundidade disso, isso é algo muito lindo, porque você continuou morando na mesma casa, você continuou na mesma família, você continuou até na mesma cidade, mas no mundo do Espírito você foi reposicionado em Cristo Jesus. Nós fomos reposicionados em Cristo Jesus. Então antes nós estávamos debaixo de um império, mas agora nós estamos debaixo de um reino. Antes nós éramos governados por um império da maldade, antes nós éramos escravos do diabo, mas agora nós somos filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Então o que acontece? Nós fomos transportados, transladados, inseridos em um novo ambiente no mundo do Espírito. Porém algo também acontece agora. Por quê? Ao sair debaixo do governo das trevas, nós nos tornamos inimigo número 1 do diabo. Nós nos tornamos inimigo no mundo do Espírito. Antes você era amigo, você andava com ele, ia para as festas com ele, fazia o que ele queria, vivia com ele, dormia com ele, acordava com ele. Era ou não era? Era ou não era? No mundo só existe 2 reinos. Ou eu estou debaixo do governo das trevas, ou eu estou debaixo do governo de Deus. Ou eu faço parte do reino de Deus, ou eu faço parte do reino das trevas. Por muito tempo nos enganou que nós estávamos em cima do muro. Quantos já ouviu essa expressão? Eu estou em cima do muro, eu não pertenço nem a Deus nem ao diabo. Mas eu quero te mostrar algo, quero te falar algo nessa manhã. O muro faz parte do inferno.
Então o muro não está do lado nem do outro. Ou seja, a indecisão te leva para o lado do mal. Então se você não se posiciona, alguém vai te posicionar. Então essa expressão, eu estou em cima do muro, pastor, ainda não decidi por Jesus, ainda não, mas eu amo Jesus. Se você ainda não decidiu por Jesus, infelizmente ainda você está debaixo do governo das trevas. Ou seja, não existe um terceiro reino, ou eu sou de Deus ou eu não sou de Deus. Estão comigo? Estão entendendo? Então não existe essa coisa da indecisão, ou eu estou em cima do muro. Não existe isso. Se você está em cima do muro, infelizmente, você ainda faz parte do governo das trevas sobre a sua vida. Então o que acontece? Paulo ele está falando que nós fomos transportados, transladados. Ao ser transladado, agora nós nos constituímos inimigo. Nós nos constituímos inimigo das trevas. E o diabo é diferente do que muitos pensam, né? Que às vezes tem pessoas que pensam assim, pastor, eu aceitei Jesus e agora minha vida vai ser uma maravilha, minha vida vai ser maravilhosa, o diabo vai deixar eu em paz, vai dizer, que bom que você aceitou Jesus, vai com o seu Jesus, glória a Deus que você aceitou Jesus. Tem gente que pensa que é assim, mas no mundo do Espírito não funciona assim. Quando nós aceitamos Jesus, o que você está dizendo? Falando para o diabo, antes eu te servia, agora não. Agora eu vou te resistir. Agora eu serei o seu inimigo. Então o que nós aprendemos? Que nós entramos numa guerra. Nós entramos numa luta, nós entramos em uma batalha. Agora nós nos opomos às armas, às tentativas do diabo contra as nossas vidas. Então Paulo ele trata a vida cristã, quando nós olhamos o panorama de Paulo, ele sempre trata a vida cristã como uma guerra, como um cenário de guerra. Diferente do que muitos cristãos pensam, que ele crê no evangelho de florzinha de Jesus. Você é tão lindinho, Jesus vai te salvar, Jesus vai te libertar, Jesus, você vai acabar com todos os seus problemas, vem para Jesus que você não vai ter mais problema. E eu quero dizer que te enganaram, não é assim. Não é assim. Pelo contrário, vou dizer mais para você. Talvez os seus problemas até vai aumentar. As dificuldades até vai ficar mais difícil a sua vida. Por quê? Você vai lutar contra o sistema. Você vai lutar contra inimigos espirituais. E Paulo ele trata a nossa vida como cristão como uma guerra. Olha o que ele diz em 2 de Timóteo capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim, Paulo falando para Timóteo, ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. Agora olha o versículo 3. Participa quando eu fizer um churrasco lá na minha casa e comer picanha. É assim que está escrito aí na sua Bíblia? Participa das minhas vitórias. Participa dos meus êxitos. É assim que está escrito aí? O que Paulo está chamando Timóteo para participar? Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos. Não existe crescimento sem sofrimento. O sofrimento ele faz parte do crescimento. O sofrimento ele faz parte daquilo que Deus quer formar, daquilo que Deus quer gerar em nós. Então Paulo está dizendo: participa dos meus sofrimentos. Por quê? Porque não existe crescimento sem sofrimento, não existe crescimento sem prova, não existe crescimento sem aquilo que Deus quer formar em nós.
Então uma vida sem sofrimento não produz crescimento em nossas vidas. Os momentos que nós mais crescemos nas nossas vidas são nos momentos de sofrimento. É ou não é? Quem faz academia aqui? Ali é um monte de gente. O resto vamos para a academia também, irmãos. Academia, acho que é o lugar de maior sofrimento que tem, é academia, ou não é? Quem faz academia sabe aí. Por quê? Porque você vai ali no processo para crescer, para o músculo crescer, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer? Microlesão. E o que acontece com a microlesão? Dói. É ou não é? Dói. Tem dia que vai na academia e chega com as pernas, fiz perna hoje, tremendo, né? Não consegue nem andar. Por quê? Porque está crescendo. E o que Paulo ele está falando é exatamente isso. O que Paulo ele está falando é exatamente isso para Timóteo. Timóteo, não há crescimento sem sofrimento. Então o que ele está dizendo para Timóteo? Para você crescer, vai ter que passar por um sofrimento. Para você crescer, amadurecer, vai ter coisa que Deus vai colocar na nossa vida que não é para te matar, é para te promover no mundo do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí ele dá um padrão. Ele diz assim: participa do meu sofrimento, mas não de qualquer maneira. Como bom soldado. Como bom soldado. Não é de qualquer maneira, vamos sofrer de qualquer maneira. Não. Ele está dizendo: participa como bom soldado. Por quê? Porque para Paulo, a vida cristã era uma batalha. Eu acho que Paulo, depois de Jesus, é um dos caras que mais tem autoridade para falar sobre sofrimento na Bíblia. Porque Paulo sofreu. E não foi qualquer coisa não. Então depois de Jesus, do sacrifício de Jesus, Paulo é um dos caras que mais tem autoridade para falar: sofre comigo. É um dos caras que mais tem autoridade para chamar alguém para sofrer. Porque ele sabia o que era isso. Ele sabia o que significava isso. Então ele começa a dizer e fala assim: sofre como um bom soldado de Cristo. Sofre como alguém que está habilitado. Sofre como alguém que está numa batalha, mas não uma batalha humana, natural, e sim uma batalha espiritual. Aí quando nós vamos para Efésios, Paulo ele começa outra vez a descrever. Olha comigo, Efésios capítulo 6. Você já conhece o texto, mas vamos ler. 6:10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. No primeiro texto que nós lemos em Timóteo, ele fala: sede fortalecido na graça. Fala comigo assim: graça. A revelação da graça, ser fortalecido na graça, fala de salvação. Fala daquilo que Deus ele fez por nós. A graça é um favor imerecido. A graça é algo que Deus nos deu, é um favor imerecido. Agora ele diz: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então a graça é o começo, a graça é o início. A segunda revelação que eu tenho que ter na minha vida é Deus como Senhor. A palavra Senhor, ela significa dono, aquele que governa, aquele que dá ordem, aquele que senhoria sobre as nossas vidas. Por quê? Porque para que o poder de Deus venha sobre a vida de alguém, ele tem que ter uma revelação de quem manda. Ele tem que ter uma revelação do senhorio de Jesus. Então, sem revelação de senhorio, não há poder de Deus. Sem revelação de senhorio de Deus, não há manifestação da glória de Deus. Por isso que ele está dizendo: fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então a graça, senhorio e poder. Aí ele começa a dar uma descrição. No versículo 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Outra chave para a gente: se eu quero ficar firme, eu tenho que me revestir, vestir a armadura de Deus. Versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanece inabaláveis. Versículo 14: estai, pois, firme, cingido-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com a qual poderdes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem aí a imagem para mim, Gabriel, por favor? Para a gente exemplificar a da armadura. Paulo, ele pega a figura de um soldado romano. O contexto ali, Paulo, ele pega a figura de um soldado romano. E ele começa a mostrar, a fazer um paralelo do mundo natural com o mundo espiritual. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui: Deus não nos manda para uma batalha desarmado. Deus, ele nos dá as armas adequadas para cada batalha que nós enfrentamos. Deus, ele não é negligente, ele não vai te mandar para uma luta, para uma batalha, sem você estar habilitado para aquela batalha. E é isso que Paulo ele está dizendo, toma, revestivos da armadura. Ele toma ali o exemplo do soldado romano, e cada utensílio que ele contextualiza, ele fala do poder que isso tem no mundo do espírito. Ele diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas eu preciso estar revestido, eu preciso estar preparado, eu preciso ter uma revelação do tempo, do modo, do momento que eu estou vivendo. O problema da nossa geração é porque nós estamos desubicados, deslocalizados. Você não sabe o ambiente que você está vivendo. Então uma pessoa deveria estar em guerra e ela está nos palácios. Ela deveria estar em luta, ela deveria estar em revestimento da armadura, mas o que acontece? Ela está numa vida suave, leve. Não, Jesus fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada. Não, é tempos de... Por quê? Porque nós não estamos identificando o ambiente espiritual no qual nós estamos inseridos. E Paulo, ele começa a falar sobre isso. Ele chama Timóteo, ele diz: sofre comigo, vem para a batalha, vem para a luta, sai dos palácios, sai da sua comodidade, sai daquilo que está te impedindo de discernir o momento que nós estamos vivendo. Irmãos, eu acho que não é momento de nós estarmos no Brasil, nos palácios. É momento de nós estarmos no Brasil guerreando. É momento de nós estarmos no Brasil posicionando a respeito da nossa fé e daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aleluia, aleluia. E ele começa a falar e descrever. Mas algo que eu quero falar com vocês aqui é sobre um dos utensílios da armadura que Paulo fala. No versículo 17, ele diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu quero falar um pouquinho hoje, nessa manhã, sobre o poder da palavra de Deus. Paulo, quando ele começa ali a descrever, ele usa ali a figura do soldado romano como um exemplo, como algo para contextualizar o mundo do Espírito, para trazer clareza do mundo do Espírito. E lendo esse texto, já li esse texto inúmeras vezes, mas agora na festa me nasceu a curiosidade. Eu falei: Senhor, que espada que usava o soldado romano? Qual que era o modelo da espada? Qual que era o modelo que fazia com que o Império Romano foi um império tão poderoso naquela época? E aí eu comecei a ver e comecei a pesquisar um pouquinho. Eu descobri que a espada que os romanos usavam era essa aqui, a gladiuns. Ô Gabriel, você não está me ajudando não, era uma surpresa. Você já jogou um negócio aqui? Não, não é assim não, Gabriel, não foi isso que nós combinamos não. Pode colocar lá. A gladiuns. E quando nós estudamos sobre essa espada, irmãos, essa foi uma das armas mais poderosas que já existiu. Por quê?
ela era uma espada revolucionária. Porque dentro do contexto, quando nós estudamos, os soldados, né, ele preferia espadas grandes. E na maioria das espadas era só de um corte e distante, ou seja, quanto mais distante o inimigo tivesse, seria melhor, menos perigoso. E a maioria das espadas era muito grande, era muito longa. Porém, essa espada era algo assim revolucionário para aquela época. Por quê? A intenção, o objetivo dessa espada não era corte. O objetivo dessa espada era penetrar os seus inimigos. E para isso tinha que ter um adestramento, tinha que ser pessoas especializadas para usar essa espada. Segunda coisa, ela era afiada dos dois lados. Então o que acontecia? Para facilitar, ela tinha a ponta para facilitar ali, para penetrar dentro dos seus inimigos. Então era uma espada revolucionária para aquela época. E os soldados romanos, eles aceitam esse desafio de usar esse tipo de espada. E aí quando nós olhamos para a Bíblia, olha o que está escrito. Em Hebreus, capítulo 4, no versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando Paulo ele começa a falar, o escritor de Hebreus ele começa a falar sobre esse texto, é muito interessante porque quando nós olhamos para a espada, agora eu li esse texto tantas vezes na minha vida, mas quando a gente olha para essa espada, o que Paulo estava descrevendo é algo poderosíssimo. Ele está olhando para a arma mais mortal da época, ele está olhando para a arma mais revolucionária que existia na época. Ele está dizendo assim, ó, a palavra de Deus é mais poderosa que a gladiuns. A palavra de Deus é mais poderosa que a arma mais poderosa que vocês têm sobre esta. E ela tem o poder de dividir, ela tem o poder de penetrar. Irmãos, quando nós entendemos o contexto, é algo poderoso que Paulo estava dizendo. Ele está mostrando que a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é mais poderosa que qualquer arma que se pode fabricar à mente humana. Aleluia, aleluia. Ele diz, porque a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante. É a mesma espada, gladiuns. É a mesma espada. Ele diz, é mais penetrante que a gladiuns. E aí quando eu olho para a palavra de Deus, Paulo aqui nesse texto, ele fala sobre 3 poderes da palavra de Deus. Número 1, a palavra de Deus, ela penetra no nosso íntimo. Ele disse, ela é mais penetrante. A palavra toca no nosso íntimo. A palavra de Deus é tão poderosa porque ela não toca só o nosso intelecto, ela não toca só as nossas emoções. A palavra de Deus vai no mais profundo do nosso ser, ela entra no mais profundo do nosso ser. Salmo 51, versículo 6, Davi ele fala algo muito interessante, põe para mim aqui. Salmo 51, 6. Você que está aí. Diz assim: eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Quando nós olhamos o contexto aqui, Salmo 51 é Davi confessando o seu pecado de adultério. Deus usa ali o profeta que vai lá e toca no íntimo de Davi e traz à luz aquilo que estava oculto, traz à luz aquilo que estava escondido. E ele diz o seguinte: Deus ele se compraz, ou seja, a outra tradução diz, Deus ele se alegra, Deus ele tem prazer na verdade no íntimo. Existem 3 maneiras de nós conhecermos uma pessoa. A primeira maneira é a maneira descoberta, ou seja, é aquilo que todos podem ver. A pessoa olha para você, onde nós fizemos uma dinâmica, né, e olha para você e fala: ó, ele é assim, ó, ele tem essa característica, ele tem. É a maneira descoberta.
A segunda maneira que nós temos de conhecer uma pessoa é a maneira encoberta, que é mais profundo, é um vínculo mais profundo ali. Talvez a sua esposa, talvez alguém que convive com você, talvez alguém que está mais próximo, ele tem o conhecimento dessa maneira encoberta. Mas existe uma maneira que é muito profunda, que é o íntimo. Nós olhamos isso na vida de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos que o conheciam de maneira descoberta. Nós temos 3 que o conheciam de maneira encoberta, mas nós temos um que deitava a cabeça no peito dele. Então nós temos essas 3 maneiras de conhecer alguém. Eu posso conhecer alguém de uma maneira descoberta, que é aquilo que ele expressa para todos. Eu posso conhecer alguém, talvez coisas mais íntimas do coração dele, mas existe algo que está no centro, que está ali na intimidade. E é nesse ponto que Deus está falando que Ele se compraz, Ele se alegra, na verdade, no íntimo. Por quê? Nem sempre o que eu expresso, na minha maneira descoberta, é a verdade do meu íntimo. Nem sempre, talvez eu possa ter uma aparência de humildade, mas aqui dentro do meu coração está cheio de orgulho. Talvez eu possa aparentar algo que sou um servo, mas aqui na minha essência não há serviço nenhum. E aí o que faz a palavra de Deus? Primeiro, o poder da palavra de Deus, ela penetra no mais profundo, ela vai lá no nosso íntimo e mostra pra gente: ih, você não está tão bom como você acha que está bom, não. A Gladiuns, ela penetra no nosso íntimo e ela revela aquilo que está no nosso íntimo. Ela revela o pecado, ela revela a nossa condição, ela traz à luz aquilo que está oculto em nós. E o que Deus fala? Ele ama a verdade no íntimo. E a única coisa que tem o poder para tocar na nossa verdade no íntimo se chama Palavra de Deus. A Palavra de Deus, a espada que penetra no mais profundo do nosso ser. Segunda coisa que Paulo ele fala aqui, ele diz que ela divide alma e espírito. A palavra de Deus, ela é poderosa para separar o que vem da alma e o que é do espírito. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer separação, porque às vezes nós podemos confundir, às vezes nós podemos misturar as coisas, e coisas que é da nossa alma você está pensando que é de Deus, coisas que estão relacionadas com as suas emoções, com o seu sentimento, com a sua vontade, e nós pensamos que é Deus fazendo, mas na verdade não é Deus. Então quando a palavra ela entra dentro de nós, ela começa a fazer essa separação. Isso é alma, isso é espírito. Isso aqui vem de Deus, isso aqui não vem de Deus. Isso provém de Deus, não, isso aqui é sua alma. Aleluia, estão comigo? E terceiro, ele disse: discernir os pensamentos e propósito do coração. A palavra discernir significa perceber claramente, diferenciar, compreender, trazer luz. Uma vez mais, para aqueles que estão anotando: perceber claramente, diferenciar, compreender, trazer luz. A palavra ela é poderosa para trazer luz sobre os nossos pensamentos e também sobre o propósito do coração. A palavra de Deus é como quando nós estamos ali em um lugar escuro e você vem e acende a luz. É exatamente o que a palavra de Deus faz nos nossos pensamentos e no nosso coração. É exatamente o que a palavra quer fazer em nós, em áreas de nossas vidas que está escura, em áreas de nossas vidas que está debaixo de escuridão. Quando nós começamos a alimentar, a palavra entra dentro de nós, agora traz luz sobre aquilo que estava oculto. Aleluia, aleluia. E aí ele diz algo sobre a Gladiuns. Ele diz que a Gladiuns ela tinha 2 gumes, e isso fala de 2 dimensões. A primeira dimensão é para dentro de nós. A primeira dimensão ela vai cortar para dentro de nós. A palavra primeiro tem que tocar em você, para depois através de você. A palavra primeiro é para mim. Tem muita gente lendo a Bíblia para pregar para outros. Tem muita gente lendo e buscando conhecimento da palavra para falar para outros. Mas na verdade, a palavra
ela é para mim, e depois ela faz algo através de mim. Então nessa primeira dimensão da espada, ela vai cortar o meu interior, ela vai destruir a minha natureza caída, ela vai ferir e matar as minhas vontades, ela vai destruir as minhas paixões carnais, ela vai destruir o orgulho, a soberba, a falta de perdão, ela vai destruir em nós o nosso ego, a nossa vontade, aquilo que me afasta de Deus. Então se a palavra não está produzindo isso em você, meu irmão, algo está errado com a palavra que você está escutando. Algo está errado com aquilo que está sendo ministrado para nós. Talvez a palavra não está entrando, talvez a espada não está tocando no seu interior. Porque uma das funções da palavra é matar, destruir, ferir a minha natureza caída, a minha natureza que me afasta de Deus. Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 3. Vamos ler o versículo 1. Diz assim: ainda me disse, filho do homem, como o que achares? Como este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dar de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como mel. Estão comigo? Doce como mel. Agora vamos em Apocalipse, capítulo 10. Versículo 8, diz assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. A mesma experiência que Ezequiel teve, a mesma experiência de João. Então aqui nos mostra o que ele está falando. A palavra de Deus, ela é doce na nossa boca, porque fala das promessas, fala daquilo que Deus ele quer fazer sobre nós, fala dos milagres que Deus tem para nós, fala da salvação, da vida eterna. A Bíblia é um livro de promessa. A Bíblia é um livro, meu irmão, que aponta para aquilo que Deus vai fazer em nós. A Bíblia é o único livro que nos mostra o início, mas também o fim. A Bíblia te mostra o seguinte: se você fazer isso, esse é o fim. Já está escrito. O que eu tenho que fazer, pastor? Só permanecer naquilo que está escrito. Então a palavra de Deus é uma promessa. Irmãos, pastor, eu tenho que ouvir um profeta para saber o fim. Não, já escreveu, Deus já usou João, já está escrito, Apocalipse. Eu já sei o fim. E quero dizer mais: o fim para a igreja do Senhor é um fim glorioso, é um fim majestoso, é um fim glorioso para nós. Já está escrito. Então é doce.
É doce na boca quando nós lemos as Escrituras. É doce quando nós começamos a ver, quando nós começamos a entender. Quando Deus abre e começa a mostrar: ó, esse é o fim. Ó, isso aqui é o que está escrito a respeito de você. Ó, eu te escolhi antes da fundação do mundo. É maravilhoso. Aí ele diz assim: mas quando passa da boca e chega no... O que acontece? O que acontece? Por que amarga? Porque o estômago fala do nosso ventre, fala do nosso ego. É o centro onde está estabelecido o nosso espírito, mas ao mesmo tempo também está estabelecido a nossa vontade, o nosso ego. E o que acontece? A palavra, ela confronta o nosso ego. A palavra, ela destrói o nosso ego. A palavra, ela traz transformação, ela começa a mudar. Ela destrói as nossas vontades, ela destrói os nossos pensamentos que pensávamos que era correto, ela destrói tudo aquilo que pensamos e queremos. E aí a gente começa a ver a ação dessa palavra dentro de nós. E Paulo, ele fala algo interessante. Olha comigo em Filipenses, capítulo 3. Por que amarga, pastor? Olha comigo, Filipenses, capítulo 3. Versículo 18. Diz assim: pois muitos andam entre nós. Fala comigo assim: eles estão no meio de nós. Todos, irmão, eles estão no meio de nós. Não estão fora da igreja, não estão no mundo, estão no meio de nós. E quem são eles, pastor? Aí Paulo, ele descreve: dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Irmãos, é terrível como nós estamos vendo um evangelho sem cruz. É terrível como nós estamos vivendo um evangelho onde parece que anulou ou quer tirar a mensagem mais poderosa, que é a mensagem da cruz. Ele está dizendo que são inimigos, eles resistem, eles não aceitam, eles não querem a mensagem da cruz. Eles não querem. Eles querem palavra de motivação. Eles querem palavra que diz: você é vencedor, você é mais que vencedor. Eles querem ouvir só a promessa. E aí olha o que Paulo fala no versículo 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenais. Visto que só se preocupa com as coisas terrenais. Uma vida sem cruz te tira a realidade da eternidade. Uma vida sem cruz te tira a visão da eternidade. Não existe eternidade sem cruz. Não existe uma vida, meu irmão, eterna sem a mensagem da cruz. E Paulo está dizendo: o Deus dele é o ventre, é o seu ego, é as suas vontades. Não, pastor, não é bem assim não. Não, o pastor tal falou que não é assim não. Não, eu perguntei lá na caixinha de resposta, falou que não é isso não. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas querem anular a cruz. Nós vivemos em uma geração onde já não se prega sobre a cruz. Nós vivemos em uma geração onde nós queremos só as promessas. Nós queremos o resultado, mas não queremos o processo. Nós queremos um coach que fala para você: oh, quão bom você é, oh, arcanjo, oh.
querubim ungido. Cuidado com o querubim ungido, que o último se deu mal. Então nós queremos palavras de motivação, mas nós não queremos permitir que a gladiuns entre no nosso ventre, destrua as nossas vontades. E olha o que Jesus falou, Lucas 9. Versículo 23. Versículo 23 diz assim: e dizia aos pastores, é assim que está na sua tradução? E dizia aos missionários, e dizia àqueles que fazem parte do ministério de louvor, e dizia àqueles que são do diaconato. É assim que está escrito na sua Bíblia? O que está escrito na sua Bíblia? E dizia a todos. Então a cruz não é só para alguns. O chamado à cruz é para todos. Aí olha o que ele escreve: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 24: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Uau! Não existe cristianismo sem cruz. Se pregaram para você um evangelho onde você não tem que renunciar a nada, irmãos, te enganaram. Se pregaram para você um evangelho onde não tem a operação da cruz, você está enganado. Se pregaram um evangelho para você onde diz que você não tem que morrer, onde que as suas vontades é o centro da sua vida, irmão, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Porque quando o que ele está dizendo aqui é: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser o meu discípulo, se alguém quer a salvação, se alguém quer ser transformado, se alguém quer viver uma vida em Cristo, tem que tomar a sua cruz. E ele disse algo tremendo. Ele disse: negue a si mesmo. Jesus não vai descer do céu para fazer por você, sou eu que tenho que fazer. Jesus não vai descer do céu para fazer você negar a si mesmo, é você que tem que fazer. Ele diz todos os dias. Não é um processo que você faz hoje e amanhã acabou, pastor, é só isso aí, tá bom. Não. Ele disse todos os dias. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E esse eu acho que é uma das tarefas mais difíceis do cristianismo. Porque quando nós temos alguém que te manda fazer algo, talvez até mais fácil você fazer. Você tem um supervisor que está falando: faz isso, faz aquilo, você tem que orar, você tem que ler Bíblia, você tem que fazer isso. Glória a Deus. Mas o negar a si mesmo é uma das tarefas mais difíceis. Por quê? Porque confronta o nosso ego, confronta as nossas vontades, confronta o nosso ventre. O Deus que está instituído no nosso ventre, diz: o Deus deles é o ventre, é a vontade, é as suas vontades, é os seus prazeres, não tem nada a ver. Não, pastor, não tem nada a ver tomar uma cervejinha, não tem nada a ver ir na boate no sábado e no domingo na igreja, não tem nada a ver. Nós não somos religiosos, não tem nada a ver. Uma vida sem cruz, um evangelho sem cruz, ele não traz a eternidade sobre nós. E Jesus ele fala: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, porque só existe uma maneira de nós salvarmos as nossas vidas, e não é vindo na igreja.
Só existe uma maneira de nós salvarmos as nossas vidas. Não é você dizimando. Só existe uma maneira de vir à igreja. Não é você fazendo obra de caridade. Ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se eu quero salvar a minha vida, eu tenho que aprender a perder. Eu tenho que perder ela. Porque não há ressurreição para aqueles que estão vivos. A ressurreição é para aqueles que estão mortos, onde a cruz operou neles, e agora eles podem viver aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E quando a gente olha para a cruz ela tem o formato de uma espada. A cruz ela tem o formato de uma espada. A cruz primeiro tocou no nosso Senhor, mas agora ela precisa tocar nas nossas vidas. A cruz primeiro matou o nosso Senhor, mas agora ela precisa te matar você, me matar. Porque Ele não pode exercer senhorio sobre as nossas vidas se as minhas vontades ainda estão no trono da minha vida. Se as minhas vontades ainda é mais poderosa que a vontade de Deus sobre mim. Um dos maiores desafios da nossa geração é entregar o governo para Deus. Um dos maiores desafios da nossa geração é nós permitirmos que a cruz opere em nós. Perder as nossas vontades, perder aquilo que nós cremos que é o correto. E para isso, a cruz, ela tem que operar em nós. Ela tem que operar no nosso ser. E por isso que é amargo. Ele está dizendo: come do livro, come da palavra, come do rolo, come. Na boca é doce, mas no estômago é amargo. Se a palavra não está sendo amargo na sua vida, irmão, tem algo que está errado. Porque quando ela entra, ela começa a confrontar. Adultério é pecado. Fuxico é pecado. Pastor, mas eu gosto tanto de falar da vida dos outros. É amargo. Tem que pagar suas dívidas. Mas eu devo tanto. Vende botijão de gás e paga. Negocia. É amargo, porque vai contra as nossas vontades. É a cruz operando em nós. Mas é mais fácil dizer: não, Jesus já pagou todas as suas dívidas. Jesus já fez tudo por você, lindão de Jesus, florzinha de Jesus. Negue-se a si mesmo. A cruz é a espada de Deus, entrando e destruindo o Deus do meu ego. A cruz é a espada de Deus, entrando no mais profundo e destruindo as minhas vontades. E quando ela entra, aí nós podemos viver o que Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É maravilhoso falar isso, né? Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Mas na prática, a teoria é maravilhosa, mas a prática é dolorosa. É dolorosa. Porque nós vamos ter que fazer coisas que nós não queremos fazer. E pedir perdão, renunciar, abaixar a cabeça, quando até você tem razão. Abaixar a cabeça, pedir perdão. Tudo isso é a operação da cruz em nós. Mas em uma geração onde a razão humana é tão poderosa, é muito difícil até pregar isso. Por isso que nós ficamos tristes. Não tem glória a Deus, não tem aleluia, não tem nenhuma manifestação. Por quê? Porque nós estamos tirando a essência do Evangelho, que é a cruz. A essência do Evangelho, que é a mensagem mais poderosa que existe, que é a cruz de Cristo operando em nós. Aleluia, aleluia. Segunda dimensão. Primeiro ela corta para dentro. Fala para o seu irmão assim: primeiro é para dentro.
depois para fora. Então, primeiro a palavra toca em nós. Primeiro, toca em nós. Mas depois, olha o que diz João. João 10. Perdão, João 10 não, é Apocalipse capítulo 10. E vamos ler no versículo 11. Diz assim: Apocalipse capítulo 10, versículo 11 diz: Então me disseram, é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas e reinos. Agora olha comigo Isaías 49. Versículo 1. Esses bateristas, irmãos, tem que orar pelos bateristas, viu? Baterista, irmão. Vamos lá. Isaías 49, versículo 1. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, me fez menção do meu nome. Agora olha o versículo 2. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra das suas mãos me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e que me guardou na sua aljava. Ele diz: fez da minha boca uma espada aguda, uma espada de 2 gumes. Apocalipse ele fala que, João ele fala que depois de ter comido, agora ele disse, o anjo fala para ele: profetiza, João. Profetiza. Aquilo que Deus colocou para dentro de você, libera sobre nações, libera sobre povos, libera sobre outros. Porque a intenção de Deus não é só fazer em você, também é fazer através de você. Porque quando a mensagem da cruz ela entra em nós, agora você tem autoridade e poder também para ministrar sobre outras vidas, para ministrar sobre outras pessoas. Ele disse: fez a minha boca como uma espada aguda. O que ele está dizendo? Nós somos chamados, meu irmão, para destruir reinos, para trazer a manifestação de Deus, para através das suas palavras, liberar decretos no mundo do Espírito. A palavra me corta, mas também cortará outras pessoas. A palavra entra dentro de mim, mas também transformará outras pessoas. Aleluia! Se você entendesse o que você carrega dentro de você, irmãos, se nós entendêssemos o que Deus colocou dentro de nós, o que Deus ele colocou dentro de nós, nossa maneira de nos portarmos nessa sociedade, na vida seria diferente. Porque a espada, ela é poderosa para penetrar, ela é poderosa para separar alma e espírito, mas ela também é poderosa para trazer luz sobre a vida das pessoas. E Deus quer usar você, Deus quer usar a sua boca como uma espada aguda, que quando você falar para as pessoas falam: uau, era isso que eu precisava, uau, era isso que eu esperava. Porque a palavra trouxe luz sobre aqueles que estão na escuridão. A palavra trouxe luz, clareza para aqueles que estavam em escravidão. A palavra libertou, a palavra traz liberdade para aqueles que estão cativos. E é isso que Isaías ele está dizendo: o Senhor usou a minha boca como uma espada aguda. O Senhor usou a minha boca para trazer libertação. O Senhor usou aquilo que Ele já tinha colocado dentro de mim para trazer transformação para outras pessoas. Entenda algo: nós estamos numa guerra.
Nós estamos numa batalha. E para isso nós precisamos aprender a usar bem a nossa espada. E para isso nós precisamos aprender a usar a arma que Deus entregou nas nossas mãos. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos viver da maneira que eu creio que é correta. Eu preciso aprender com o que a Bíblia diz que eu tenho que aprender. Aleluia. Então o segundo aspecto da espada, ela corta no nosso exterior. Ela é para fora. Ela é para fora, ela não é para dentro, ela é para fora. Então o que Deus fez através das nossas vidas, Deus nos salvou para salvar a outros. Deus te transformou para transformar a outros. Deus te mudou para que você possa mudar a outros. Deus colocou a palavra dentro de você, para que você seja um instrumento para trazer transformação aonde você está inserido. Profetiza, João! Profetiza, João! Libera o que Deus colocou dentro de você. Guerreia, João, a espada já está em suas mãos, a espada já está com você. Profetiza, João. Isaías, eu te escolhi, eu te separei, eu te escolhi desde o ventre, desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe. Agora a sua boca é como uma espada aguda. A sua boca é como uma espada que vai trazer separação do que é santo e do que é profano. A sua boca vai trazer a manifestação do poder de Deus aonde você está inserido. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa para as nossas vidas, mas também através das nossas vidas. E eu quero te convidar a você colocar-se de pé. E vamos orar nesta manhã. Aí onde você está, eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma pergunta para você mesmo. Como você tem vivido a sua vida cristã? Feche seus olhos, por favor. E olhe para dentro de você. A palavra tem tocado no seu íntimo. A palavra tem confrontado as suas estruturas internas. Você tem negado a você mesmo, a si mesmo. A cruz, ela é a espada de Deus, que tocou primeiro em Jesus, mas agora ela vai tocar sobre a igreja. Ela vai tocar sobre a minha vida. Ela vai tocar sobre a sua vida. Feche seus olhos, por favor. A primeira dimensão é a espada dentro de nós, destruindo as nossas vontades, destruindo a nossa natureza caída, ferindo, matando as nossas paixões carnais. Quando ela entra, ela destrói o orgulho. Quando ela entra, ela destrói a soberba. Quando ela entra, ela transforma. Não é mais uma palavra, meu irmão. Eu não vim aqui para te dar mais uma palavra, mais um culto. Não, não. Quando a gladiuns ela entra, ela começa a matar a nossa vontade.
Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deixa a palavra ela entrar dentro de você nesta manhã. Permita que a palavra, meu irmão, entre dentro de você e mate tudo aquilo que te está afastando de Deus. Que mate a sua carnalidade, a sua vida na alma. Permita que a palavra toque no mais íntimo do seu ser e revele a verdade do seu íntimo, o quão incrédulo você é, o quão religioso nós somos. Permita a palavra expor nesta manhã a verdade do seu íntimo. Eu sou impuro, eu sou um orgulhoso, eu não vivo a cruz, não, eu falo dela, eu até leio sobre ela, mas eu não a vivo. Porque quando Deus me pede para fazer algo, eu não faço. Eu amo muito as minhas vontades. O meu Deus é o meu ventre, é a minha vontade, é o meu ego, é o que eu penso. Deus, Ele vai matar nesta manhã a espada do Espírito vai entrar, meu irmão, no mais profundo do seu ser nesta manhã, e Ele vai matar, ferir tudo aquilo que nos afasta de Deus. A gladiunça era poderosa quando ela tocava no ventre e no coração dos seus oponentes. A gladiunça ela era poderosa, imbatível quando ela entrava no ventre ou no coração dos seus oponentes. A cruz ela é poderosa quando ela toca no nosso ventre. Ela é poderosa quando ela marca o nosso coração. E nesta manhã Deus quer te marcar, quer te selar com a sua palavra. Ele quer selar, te marcar, que você tenha as marcas de uma vida de renúncia, que você tenha as marcas de uma vida que foi tocada pela palavra de Deus. Minha oração nessa manhã e o meu objetivo com esta palavra é que você seja marcado nesta manhã, que você seja penetrado pela palavra de Deus no mais íntimo do seu ser. Que você seja penetrado pela palavra de Deus no seu coração, mudando toda a sua estrutura, tocando sobre toda a sua estrutura, separando a alma do espírito. Não há eternidade sem uma vida de cruz. Não há evangelho sem renúncia, sem uma vida de cruz. Permita a cruz de Cristo tocar sobre você nesta manhã. É você que tem que se negar, meu irmão. Deus te conhece, você também te conhece. Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã, que a partir de hoje você vai ter que elevar o nível de renúncia, o nível do negar a si mesmo. Você sabe o quanto Deus te pediu tantas coisas e você foi incapaz de dizer sim para Deus. É com você que Deus tem falado nesta manhã.
A sua vontade está no trono da sua vida. E é com você que Deus está falando nesta manhã, meu irmão. Você perdeu de vivenciar coisas extraordinárias em Deus, porque você deixou a sua vontade falar mais alto que a vontade de Deus. É com você que Deus está falando. Permita a espada do Espírito entrar sobre a sua vida. Pai, eu oro, Senhor, nesta manhã, e eu te peço, Deus, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para tocar, ó Deus, no nosso ego, para tocar, Senhor, nas nossas vontades, para mudar, Senhor, a rota da vida de muitas pessoas aqui nesta manhã. Tenha liberdade, Espírito Santo, para convencer-nos, para tocar no mais íntimo do nosso ser, para tirar do trono, Senhor, o nosso ego, a nossa vontade. Sim, Deus, tenha liberdade, Espírito Santo. Espírito Santo, nos convença nesta manhã, Espírito Santo, por favor, Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo, por favor, Espírito Santo. Não queremos ser escravo das nossas vontades. Não queremos ser escravos, Senhor, do nosso ego. Não queremos ser escravos, Senhor, das nossas paixões.